E aí pessoal, tudo bem? Eu me chamo Vinícius e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia do ano de 1924. Ao longo dessa playlist que a gente vem construindo aqui no canal, a gente viu diversas descobertas no campo da microbiologia, no campo da fisiologia, enfim. Quem pôde ver os vídeos aí viu que a medicina mudou muito, principalmente no século XX, né? E eu tento sempre trazer um contexto histórico, eu não trago somente o personagem, né, o vitorioso, o campeão, né, o vencedor do Nobel. Eu tento trazer sempre um contexto para que a gente entenda que quando alguém consegue fazer uma aportação dentro do campo das ciências médicas, geralmente existe um histórico, né, um histórico que vai anteceder essa conquista para a humanidade. Então, a gente entende que não é uma pessoa, um gênio que vai lá sozinho e descobre algo. É, na realidade, uma construção de diversas pessoas que, obviamente, algumas têm uma observação mais perspicaz, têm uma qualidade técnica acima da média, ou às vezes o fator da sorte, né, ele está influenciando, como existiu em alguns cenários, em algumas descobertas, em alguns trabalhos científicos. Enfim, essa história que eu vou trazer hoje do Nobel de 1924, né, William Einthoven, ela conta com a convergência de várias e várias ciências que vão confluir num direcionamento único, né? Então a gente vai falar um pouco sobre a história da eletricidade, da eletrofisiologia, né, da bioeletricidade, da própria anatomia, da fisiologia, enfim, são diversas histórias que acabam confluindo no Nobel de 1924. É muito interessante, é uma história que vale muito a pena a gente prestar atenção, até pelo fato de a gente valorizar o que a gente tem nos dias de hoje. A gente às vezes acaba reclamando, né, que não tem cura para isso, não tem cura para aquilo, mas a gente vive hoje num momento muito especial. Obviamente daqui a alguns 100 anos, 200, 300 anos talvez, os futuros médicos e cientistas pensarão que a nossa medicina ela é tosca talvez, ou ela é retrógrada, sei lá, ainda muito arcaica, talvez, né, no futuro tenha essa percepção. Espero que sim, né, porque a gente tem que ser superado para que novos tratamentos, métodos diagnósticos surjam. Enfim, eu poderia começar essa apresentação, esse vídeo aqui falando por qualquer uma das áreas. Eu decidi fazer uma escolha comentando um pouco sobre o pensamento da antiguidade a respeito do sistema nervoso, da eletricidade do corpo, na realidade, falando o entendimento que eles tinham a respeito da relação entre o sistema nervoso e a relação entre o sistema músculo-esquelético. No caso, depois do Einthoven, a gente vai, no meio dessa conversa, a gente vai começar a trasladar um pouco depois para o músculo estriado cardíaco, né? Mas vamos começar com o estriado esquelético, né? Então, o início das secções que a gente tem registro obviamente lá no Antigo Egito, como a gente comentou no vídeo sobre a história da cirurgia, existiam lá as mumificações, né, os trabalhos que faziam com os faraós, que eles colocavam os órgãos nos sarcófagos e tal, mas um dos anatomistas mais reconhecidos na antiguidade, né, no período antes de Cristo, é o Herófilo, né, um grego que fez diversas aportações em relação à diferenciação até de artérias e veias. Ele teve essa perspicácia, e ele foi um dos que fez umas dissecções e falou: olha, o conteúdo dos nervos é diferente das artérias, das veias, né, como de fato é. Mas ele não
conseguiu, assim, dar tantas aportações a respeito disso. Depois de Cristo, 100 anos depois de Cristo, a gente teve um médico muito conhecido, que foi durante muito tempo o grande dogma da medicina, né, o Cláudio Galeno. E o Galeno, ele foi um grande pesquisador, a gente não pode tirar o mérito dele, mas o que é dito é que o Galeno atrasou muito os avanços em relação às novas descobertas, porque o Galeno ele escrevia com muita propriedade, eu já comentei isso em vários vídeos, né? Ele escrevia com muita propriedade, com muita autoridade, e na realidade, naquela época ele tinha muita autoridade, porque ele começou a medicina, nasceu em Pérgamo, foi para Grécia, se formou, aí voltou, foi médico de gladiadores, ele era muito corajoso, muito aventureiro no sentido de fazer experiências com os próprios gladiadores lá nos campos de batalha, fazia tratamentos e cuidados de ferimentos e observava dentro do corpo coisas que ele podia observar superficialmente, né, não tão de maneira profunda, alguns ferimentos mais profundos, então ele tinha aquela coragem e ele acabou depois indo para Roma, foi médico do imperador, do Marco Aurélio, então ele tinha muita moral, ele tinha muita regalia, ele conseguia o que ele queria naquela época. Obviamente tinham restrições, né? Não podia fazer tudo que ele queria, por exemplo, dissecações em cadáveres humanos ele não podia fazer, então a maior parte das dissecações dele foram em macacos, foram em porcos, né? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque ele começa a dar aportações a respeito da circulação sanguínea e a respeito do sistema nervoso periférico, central também, do sistema nervoso central também. Mas o que ele entende? Ele passa a dizer que os nervos periféricos, eles se dividem em duas classes de nervos, os motores e os sensitivos, mesma classificação que a gente usa nos anos atuais agora, a gente ainda continua usando. Porém, ele acabou pensando que esses nervos eles não transportavam conteúdo líquido, né, como as artérias e veias, o sangue, obviamente, mas ele acreditava que os nervos conduziam, principalmente os nervos motores, eles levavam até os músculos o pneuma que seria como um espírito dotado da vontade. Então, o cérebro ele se contraía como se fosse uma bomba, né? O cérebro, não de forma tão mecânica, porque ele não tinha um pensamento mecanicista, mas ele achava que o cérebro se contraía e, no momento dessa contração, ele acabava gerando, levava essa informação da vontade até os músculos e os músculos então se contraíam. Esse era o entendimento na realidade não da eletricidade, o entendimento da condução de um espírito que era conduzido até os músculos, e esses músculos, portanto, eles se contraem. Então ele disse que os nervos motores, eles eram mais rígidos, eles eram formados de uma estrutura histológica rígida para suportar essa vontade. Quanto mais vontade, mais rígido era os nervos, mais aquela pessoa ela conseguia fazer muitas coisas. Então até surge uma expressão que foi usado por muito tempo, que era chamado, essa pessoa tem nervos de aço, né, porque ela tinha muita vontade e a vontade era transmitida com intensidade e o corpo respondia muito bem. Então foi por muito tempo essa expressão foi usada por esse pensamento do Galeno. E os sensitivos eles eram mais maleáveis, mais blandos, mais moles, porque eles recebiam informação do exterior e chegavam até o sistema nervoso central, o cérebro, e lá existia a confluência de todos os sentidos, chamado senso comum. Ele que cunhou essa expressão, senso comum. Hoje em dia a gente fala também, o senso comum, no caso mais de um pensamento da sociedade, mas ele achava que individualmente a gente recebia as informações dos órgãos do sentido, né, visão, audição, e aí a gente acabava fazendo o chamado senso comum. Enfim, esse foi o pensamento do Galeno, né? E esse pensamento perdurou por muito tempo, até porque o Galeno ganhou uma notoriedade
no sentido acadêmico e no sentido religioso, enfim, todas as esferas das sociedades antigas respeitavam muito Galeno, e não só a cultura europeia, também as culturas, o pensamento dele se perpetuou e se proliferou por outras regiões, né? A gente pode ver, por exemplo, o Ibn Sina, que é chamado também Avicena, né? Grande médico islâmico que também reforçou as teorias dele. Enfim, todo mundo tinha que endossar um pouco o Galeno, e quem citava o Galeno, sabia os textos dele, era reconhecido como alguém que sabia algo. Então, esse foi o pensamento durante muito tempo. Depois surgiram algumas outras tentativas de retirar esse pensamento galênico a respeito da transmissão de informação. Aí vem o Descartes, por exemplo, e o Descartes ele fala que, muito tempo depois, né, o Descartes já na Renascença lá, né, o Descartes ele acaba falando que como ele tinha essa ideia do mundo mecânico, né, da física, ele que desenvolve, obviamente, o método cartesiano, contribuiu bastante para o pensamento científico. O Descartes ele acaba falando que na realidade o que acontecia era uma transmissão de um fluido que ele achava que tinha volume, massa, ou seja, um fluido físico, que quando o cérebro pensava, esse fluido era transmitido até os músculos, e o músculo, por sua vez, recebia esse fluido, então ele aumentava o volume, por isso que ele se contraía. Então, claro que se a gente for pensar de uma forma totalmente dedutiva, quando o músculo se contrai, por exemplo, o bíceps se contrai, o que acontece? Ele enche, parece que ele está enchendo. Então tem sentido a gente pensar que o que está acontecendo ali não é uma contração das fibras de miosina e actina, senão o aumento, o enchimento, como se fosse um balão, né? Então até começou a ser chamada essa teoria balonista, que era dada pelas leis da hidráulica, da física, que mandavam um líquido, um fluido, e ali aquilo se inflava. Então a teoria balonista, que depois caiu porque teve um outro pesquisador pós Descartes que se chamava Swammerdam, foi um dos primeiros a começar a intuir a respeito da eletricidade, mas ele não usou o termo eletricidade, não usou ele não usou nesse tipo de pensamento. O que ele notou é que se estimulasse o nervo de rãs, de sapos, havia um tipo de contração, e aí ele colocou dentro da água, colocou dentro de seringas e tal, e ele começou a ver que não tinha variação de volume, não havia variação nenhuma de volume e massa. Então, portanto, se não havia volume e massa, não havia interferência nenhuma de um balão inchando, de ter uma substância dentro. Então, porque ele cortou a pata de uma rã e viu que com o estímulo externo havia uma contração. Então, ele não estava inflando, ele não estava colocando nada dentro, ele só estava estimulando e havia contração. Então, ele acaba falando sobre uma teoria da irritação. Ele achava que a contração se dava por uma irritação. E ele foi um pesquisador muito perspicaz, fez vários experimentos e tal. Não vou ficar nomeando muitas coisas que ele fez, porque não vai trazer tanta relevância para o vídeo. Só estou tentando comentar uma progressão de como a gente entendia a contração da musculatura e a relação com a eletricidade, o sistema nervoso. Enfim, passado um tempo, 3 pesquisadores na Itália, eles participam de um progresso imensurável dentro do campo da eletricidade e da bioeletricidade também, né? Começando pelo Luigi Galvani. O Galvani, um filósofo, talvez médico também, físico. Naquela época não existiam tantas diferenciações entre esses campos. Obviamente, esses campos maiores, assim, talvez sim. Mas ele era um pesquisador, dá para se colocar nessa terminologia. Ele acaba entendendo que existe contração através de eletricidade. Aí que surgem os primeiros pensamentos científicos a respeito da contração muscular e eletricidade. Porém, o que acontece?
O Galvani, existem duas teorias que dizem, né? Diz que um dia ele estava no laboratório lá com o auxiliar dele, eles acabaram tocando numa rã com um bisturi e houve uma contração da pata da rã que já estava morta. E outra que foi a mulher, a outra teoria dizem que foi a mulher dele, a esposa dele, que estava cozinhando e aí ela acabou tocando com metal na pata da rã e ela se contraiu, ou no momento que ela foi fritar a rã, teve uma contração da pata da rã e ela acabou falando para ele, ele se interessou por aquilo, enfim. Existem algumas teorias interessantes a respeito do acontecido. Fato é que ele acaba levando pro laboratório essa informação e começa a demonstrar que realmente quando a gente dá um estímulo nos nervos da rã, mesmo ela já estando morta, acontece sim uma contração. Então a eletricidade surge desse momento. No entanto, outro pesquisador italiano muito conceituado, inclusive hoje a gente ainda fala o nome dele sem saber, um epônimo muito utilizado hoje no campo da eletricidade mesmo da bioeletricidade também, a voltagem, né? A gente fala tantos volts e tal, em referência ao Alessandro Volta, né? Que foi um italiano que viveu na época do Galvani e quis refutar o seu conterrâneo, porque ele falou que, na realidade, esses experimentos eles estavam corretos, só que o Galvani intuía que o corpo gerava eletricidade, por isso que havia contração. E o Volta disse, não, tudo bem, a eletricidade gera contração, fiz os mesmos experimentos, gerou os resultados parecidos, só que o que acontece é o seguinte, essa contração está sendo gerada por um estímulo externo. Então, essa contração da rã, ela está se contraindo não porque o corpo gera eletricidade, sim porque eu estou colocando um metal aqui e está tendo uma reação entre o nervo e o músculo, mas não está acontecendo nada demais. E para refutar o Galvani, que ele estava se opondo, dizendo que o Galvani era um charlatão, que não sabia nada, ele acabou até desenvolvendo a primeira pilha, que ele pegava cobre, pegava zinco, e aí ele colocava uma membraninha entre as duas ali, né, uma lâmina, e acabou empilhando aquilo dali, pegando um fio e tal, e vendo que aquilo ali gerava condução de energia até a pata da rã. Então, a primeira pilha surge também dessa controvérsia, da briga entre os dois, e na realidade os dois estavam certos no final das contas. O Galvani um pouco mais, porque o Galvani achava que tinha algo intrínseco, que ele não sabia o que era, que gerava essa eletricidade dentro do corpo e, portanto, tinha contração. O Volta estava certo também porque, óbvio, que as experiências estavam sendo uma energia externa, e aí por isso gerava contração, mas os dois, no final das contas, eles não deixavam de estar certo. Quem é que conseguiu desvendar essa controvérsia? Também foi um italiano chamado Carlo Matteucci, e o que o Matteucci fez? Ele pegou rã, novamente, pobres das rãs, durante essas pesquisas que eu fui fazendo aqui, elas sofreram muito, muito nesses anos aí, porque a questão da eletricidade se trabalhava muito com a rã, com o sapo. E aí o que o Matteucci fez? Ele pegou a perna de uma rã, pegou dois recipientes, um do lado do outro, colocou a perna da rã num recipiente e colocou o nervo da rã em outro recipiente. Esses recipientes eles estavam com água e solução salina. E aí o que ele fez? Ele pegou um algodão, né? Ele pegou um algodão e colocou esse algodão ligando essas duas partes. Uma conexão sem o toque de um instrumento de metal. Ele só colocou como se fosse um meio externo, que era a solução salina, entre dois recipientes, colocou esse algodão e quando ele colocava ali tinha contração, ou seja, tinha uma certa condução entre essa solução salina. Então foi aí a primeira vez que notaram, não, realmente não precisa de um estímulo externo para haver a contração, existe algo que acontece dentro do corpo, eles não sabiam que existiam canais iônicos, que existiam os íons,
existia o sódio, o potássio, o cloro, o cálcio, não tinha essa noção, né? Naquela época não existia biologia molecular, não existia nada desse tipo, então não tinha realmente como eles chegarem nesse tipo de conclusões, mas ele conseguiu deduzir que ali havia, sim, uma espécie de contração intrínseca que ainda não se tinham explicações plausíveis para esse fenômeno. E como vocês estão vendo aqui, eu não estou me apegando tanto a datas, porque não é tanto para a gente memorizar, que não é uma aula realmente de história, no sentido que são questões para a gente poder contemplar o que aconteceu durante esses períodos históricos, para a gente poder absorver para nossos estudos atuais de hoje em dia, até para a gente poder talvez ser mais grato por onde a gente vive e o esforço dos antepassados. Então, continuando a história, outro pesquisador que acabou contribuindo para a eletrofisiologia foi o Raymond. O Raymond foi um fisiologista que acabou entendendo que existe um potencial de repouso. Ele falou, olha, tudo bem, a rã se contrai, tem o movimento, mas existe um potencial de repouso. Então o estímulo ele tem que haver, obviamente, mas tem que ter um repouso entre esses períodos aí. Outro investigador, que só vou nomear aqui, foi o Euler, que ele é um suíço que acabou descrevendo, né, como que aconteciam esses potenciais de ação, né, como que existiam essas variações elétricas e como que isso gerava a contração. Então, enfim, tudo isso a gente está apenas nomeando para mostrar que houve uma progressão na história, que não foi do dia para a noite que aconteceu tudo isso. Então, agora eu vou ir chegando nos finalmente para a gente poder chegar no Prêmio Nobel. Então, a gente já entendeu que o Galeno pensava nos espíritos lá que fluíam pelos nervos, depois veio a teoria balonista, veio a teoria da irritação, já entendemos tudo isso, e veio a eletricidade, tá? Outra coisa que a gente precisa... Vamos finalizar aqui uma primeira parte da história da eletricidade. Agora, depois eu vou complementar um pouquinho mais para a gente ir chegar no Beethoven lá. Outra coisa que teve que acontecer dentro da história da medicina foi o incremento da anatomia e o entendimento da fisiologia normal. O que acontece? Os antigos, digo, na antiga Grécia, lá, tempo do Hipócrates e tal, próprio Herófilo, eles tinham conhecimentos da anatomia? Tinham. O Herófilo, por exemplo, o Erasistrato foram grandes anatomistas, os dois fizeram grandes descobertas, tá? Mas acabou que como teve aquele incêndio na biblioteca de Alexandria, muitos conhecimentos se dissiparam lá da antiga Grécia. No entanto, o Galeno, por ele ter acesso a muitos animais, a fazer muitos experimentos, ele acabou descrevendo a circulação sanguínea. Ele falou muito sobre a circulação sanguínea, sistema nervoso, sistema respiratório, digestivo, e ele achava que tinha uma conexão principalmente entre esses 4 sistemas, que eles funcionavam de uma maneira. Então tem a anatomia, a fisiologia galênica, ela é muito... Quando a gente olha hoje, a gente fala, esse cara não sabe nada, mas se a gente for parar para pensar que um cara tirou do zero 4 sistemas interconectados e ele criou toda uma fisiologia, toda uma estrutura, o cara é genial. Porém, ele deveria ter sido refutado um pouco mais cedo, né? A teoria dele não precisava ter permanecido mais de 1000 anos. Então, esse que é o ponto. O problema não é o Galeno, o problema foi as sociedades que sucederam o Galeno que não prestaram atenção que ele cometeu equívocos. Esse foi no meu entender, obviamente, foi esse o problema. Então, o que o Galeno pensava? Ele achava que o coração tinha uma função de produzir calor e tinha uma função também de enviar pelas artérias um tal espírito também, que agora eu não me lembro qual, porque ele usava o pneuma que ele usava como no termo, como se fosse espírito. Tinha o pneuma vital, acho que era o pneuma vital, que ele mandava para o fígado, e o fígado, com esse pneuma vital e com os alimentos, ou seja, com a digestão, realmente a gente sabe que
da digestão ali, vem as veias mesentéricas e tal, vai lá, forma a veia porta e vai até o fígado. Então, realmente, a digestão vai até o primeiro órgão que realmente recebe, vai ser o fígado. Então, ele achava que o coração mandava, através das artérias, esse espírito vital com os alimentos, e daí o fígado formava o sangue venoso, que era o responsável de ir até todos os sistemas e nutrir o corpo. Só que essa nutrição, ela não era um circuito, não era uma circulação. Pelo contrário, ela ia até os órgãos e ela era absorvida, ou seja, o sangue ia, confluía até os músculos, por exemplo, e o músculo transformava aquele sangue em carne. Então a fisiologia dele era mais ou menos desse tipo e durou mais de 1000 anos. Então é um erro grosseiro, assim, comparado com o que a gente sabe hoje, né? Então não se tinha essa noção da circulação, como a gente sabe hoje, como uma coisa muito básica, né? Todo mundo sabe que o coração é uma bomba mecânica que bombeia o sangue e tal, mas nem sempre foi exatamente esse pensamento. Alguns pesquisadores tentaram refutar o Galeno, né? Houveram alguns médicos islâmicos, alguns médicos, um espanhol, Miguel Servet, também tentou refutar. Agora eu vou mencionar assim o que aconteceu. Alguns tentaram refutar a fisiologia galênica e outros tentaram refutar a anatomia galênica. Quem conseguiu refutar a anatomia galênica? Andreas Vesalius. Tem um vídeo aqui da história da cirurgia, tira um pedaço exclusivo para falar um pouco sobre o Galeno, um pedaço exclusivo para falar sobre o Vesalius, principalmente. O Vesalius tinha muita coragem, um cara assim de extrema coragem e audácia, assim como o Galeno era na época dele, o Vesalius foi na época dele. Só que o Vesalius notou que existiam incongruências enormes com os textos galênicos e a realidade dos cadáveres. Porque ele teve acesso a muitos cadáveres, ele chegou a roubar em cemitérios cadáveres, depois ele, obviamente, conseguiu ganhar a permissão das universidades, da igreja também, que tinha um grande poder social na época, para fazer dissecções, e ele acabou realmente constatando que o Galeno tinha feito erros grosseiros. Por exemplo, o Galeno achava que os nervos eram ocos, e o Vesalius, não, os nervos não são ocos, eles são maciços. Que o coração tem 5 ou 6 cavidades. Não tem. Que tem comunicação entre os ventrículos e os átrios. Não tem comunicação. Eles são câmaras que são fechadas, né? O ventrículo esquerdo não se comunica com o ventrículo direito, a não ser que seja algo patológico, ou o átrio não se comunica no normal. Enfim, teve muitos e muitos equívocos que tinham poros que se comunicavam entre o coração, que tinha uma rede sanguínea vascular onde se formava um dos espíritos, o espírito anímico, se eu não me engano, na rede de testes, enfim, eram fisiologias que o Vesalius demonstrou quase 600 erros do Galeno. E aí, no final, eles conseguiram entender que, na realidade, o Galeno não fazia experimentos com humanos, ele fazia com animais, e ele acabou entendendo que o funcionamento era daquele modo. Então, o Vesalius foi lá, publicou o seu livro, De Humanis Corporis, e foi desastroso, assim, desastroso no sentido que gerou muita discussão, né? Muitas pessoas acharam que o Vesalius tinha passado da conta, porque como é que ele ia, né, contra o Galeno, e debochou, né? Ele, na realidade, tirou muito sarro das conclusões do Galeno. E, bom, enfim, ele foi o grande nome que derrotou a anatomia galênica, mas a fisiologia ela ainda permanecia. Então tá, tudo bem, o Vesalius está certo, né? Ele demonstrou aqui, mesmo com pouca idade, com 20 e poucos anos, ele acabou publicando esse livro, revolucionou a anatomia e tal, mas a fisiologia continuava mesmo. Outros pesquisadores que, não sei se por coincidência, né, em Pádua houve um movimento intelectual muito intelectual e científico também muito interessante,
onde diversos pesquisadores estiveram lá presentes, né? A gente teve o Miguel Servetti, como a gente já falou, que foi um espanhol que foi queimado pela Inquisição, por ele falar que existia um tipo de circulação no corpo. Embora ele tenha realmente conseguido entender isso, ele não conseguiu demonstrar de forma cabal, até porque quando ele começou a falar sobre o assunto, mataram o cara, então não tem que culpar o cara, mas ele foi um dos primeiros a intuir a respeito disso. O Real do Colombo, também um anatomista brilhante que falou sobre a pequena circulação, né, entre o ventrículo direito, que vai bombear para a artéria pulmonar, e dos pulmões vai regressar até a aurícula esquerda, né, o átrio esquerdo, do átrio esquerdo até o ventrículo esquerdo. Falou dessa pequena circulação. E por último, o grande William Harvey. William Harvey foi aluno do Fabricius, né? A gente hoje tem as válvulas de Fabricius, né? Que são aquelas válvulas que estão nos membros inferiores. Quando elas estão funcionando, em bom funcionamento, geralmente não acontece as varizes, né? Quando elas acabam se degradando, acaba tendo a estagnação do sangue e as veias, por elas serem vasos complacentes, vão acabando a se engurgitar e gerar as varizes. Enfim, o Fabrício foi o professor do William Harvey. Fabrício sustentava que a fisiologia do Galeno estava certa, até porque ele tinha um pouco de pudor, de medo naquela época. E o William Harvey, um inglês que estava lá em Pádua, muito empolgado, né, vendo presença de figuras ilustres lá em Pádua, como o Galileu Galilei, vendo aquelas discussões, aquele movimento intelectual muito interessante, ele começou a suspeitar que talvez o Galeno tivesse errado, mas ele também não tinha essa coragem, um estrangeiro lá, né, na Itália, Veneza e tal, como é que ele vai refutar o Galeno, né? Então tinha toda essa preocupação. Ele acabou indo para a Inglaterra, já como médico formado. É muito interessante o livro do 30 Histórias Insólitas, que fala, tem um capítulo, acho que se não me engano, capítulo 9 por aí, fala sobre a circulação sanguínea, tem um capítulo muito especial, muito interessante, fala exatamente sobre esse período, fala sobre a mentalidade do Harvey. Obviamente o Fabiani, que é o autor, ele faz muitas elucubrações e muitas tentativas de remontar o pensamento do cientista que ele está nomeando, do médico. Então acaba tendo um pouco de fantasia no livro, mas é maravilhoso. E, enfim, o Harvey acaba fazendo experiências por mais de 30 anos para demonstrar que existia uma circulação e que as veias não levavam sangue até os músculos e o corpo para formar carne. Pelo contrário, as veias retornavam ao coração, que as artérias elas mandavam até o corpo e que existia uma circuitaria fechada. O sangue não ficava se desfazendo, existia uma circulação fechada que ficava a todo tempo, e isso era inadmissível. Então ele teve que montar muitos experimentos, inclusive com rãs, alguns experimentos com, novamente as rãs, que ele fechava, por exemplo, a veia cava, ocluía a veia cava e não chegava sangue até o coração da rã. Ou, aí quando ele soltava, né, obviamente, a veia, começava a chegar sangue. Ou ele fechava a artéria, a aorta, né, ele fechava a aorta, e o que começava a acontecer? O coração começava a transbordar de sangue, porque ele não conseguia sair, até o momento de poder romper. Então, quando ele soltava a aorta, ia a circulação. Outros experimentos com torniquetes que ele fechava aqui no braço e as veias começavam a se expandir, começavam a engurgitar, começavam a aumentar o volume, que é o que a gente vê quando vai fazer um acesso endovenoso, algo do tipo, né, uma extração de sangue, começa a engurgitar, né, fechar a mão, começa a aumentar a pressão intravenosa e começa a ficar evidente. Então ele teve que fazer muitos experimentos. Quando ele já tinha feito uma quantidade enorme, aí ele pôde publicar o seu livro lá e tal, e aí caiu um pouco da teoria galênica a respeito da circulação. Dado tudo isso, a gente pode começar agora a entrar especificamente
na eletrofisiologia, ou seja, agora a gente entendeu que a anatomia do coração nem sempre foi vista como é vista hoje, né, das 4 câmeras do, do, dos ventrículos, esquerdo e direito, do átrio direito e esquerdo, nem sempre foi assim, foi vista por muito tempo de outra forma. A própria função elétrica do corpo em relação a movimentar, a fazer movimentos voluntários, né, que não é o caso do coração, nem sempre foi vista desse jeito. Então, houve uma construção muito grande durante séculos, né, milênios, dá para ser dito, para a gente ter o entendimento que a gente tem hoje. Então, eu vou entrar agora na etapa da eletrofisiologia, tá? Falando um pouco sobre a eletrografia também, o registro elétrico do coração, começando com o Gabriel Lippmann. Tá? O Lippmann, ele foi um pesquisador que ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1908, não pelo experimento que a gente vai comentar da eletrobiologia, da eletrocardiologia, e sim por ele descobrir como que se faziam fotos coloridas. Então, um cara genial, né? Então, as fotos coloridas foram a partir dos experimentos do Gabriel Lippmann. Mas ele também estava estudando eletricidade, né, nos organismos biológicos, e ele acabou desenvolvendo um instrumento que até hoje é muito conhecido, o eletrômetro capilar de Lippmann, onde ele conseguia colocar estruturas muito fininhas nos tecidos biológicos, levava nos fios e ele tinha como se fosse um termômetro, né? Ele levava lá dentro desses tubinhos ali havia um mercúrio e ácido sulfúrico, entre eles haviam uma lâmina para separá-los, e ele tinha que pegar o microscópio e olhar lá que quando existia um pouquinho antes de existir a contração tinha uma certa variação naquelas colunas de mercúrio. Então, era bem difícil de conseguir entender como que acontecia. Na realidade, conseguir registrar aquilo ali. A gente estava olhando, mas não tinha muita aplicação clínica, prática, né? Só apenas tinha um movimento ali. Depois teve outro pesquisador que foi muito importante, que inspirou muito o Beethoven, que foi o August Waller. O August Waller foi um fisiologista que ele pegou essa mesma maquinaria, esses instrumentos do Lippmann, daquele jeito ele conseguiu transladar fios que iam até papéis e faziam um registro elétrico, só que tinham muitos erros, a condução não era tão perfeita, então tinha que fazer vários cálculos matemáticos para corrigir o registro elétrico que era causado. E é engraçado que o Waller ele não colocou as ondas, o nome das ondas como a gente conhece hoje, né? Ele colocou A, B, C, D, E, ele não colocou P, Q, R, S, T, que é a que a gente conhece hoje, as ondas do coração. Ele colocou desse jeito. E aí o que acontece? Esse instrumento que ele criou era muito de trasladar, né, o eletrômetro capilar do Lippmann até um papel, era muito interessante e tal. Ele usava muito no cachorro dele, o próprio cachorro dele era utilizado em várias demonstrações públicas. Ele ia indo por vários países para fazer essas apresentações, mostrando que, não, olha, o coração tem atividade elétrica, consigo registrar e tal. E um dia ele foi até a Holanda e aí tinha lá um professor de fisiologia chamado Willem Einthoven. Agora, congelar aí um pouquinho. Quem era o Einthoven? Einthoven, filho de um médico também, holandês. O pai do Einthoven foi mandado para uma colônia na Indonésia para ser médico. E lá estava com a sua mulher, com seus filhos, e o Beethoven, quando tinha 6 anos, perdeu o pai. O pai faleceu. O exército militar, porque ele era um médico militar, né? O exército militar da Holanda conseguiu resgatar a família do Beethoven, levou eles de volta para a Holanda. Ele terminou seus estudos lá, cursou medicina e sempre se interessou por 2 coisas na faculdade. Ele se interessava muito por física, ele tinha um conhecimento de física muito
muito impressionante comparado aos outros alunos, um interesse muito grande. Ele gostava muito de atividade física também, ele era sempre teve envolvido nas atividades físicas durante a formação dele. E ele era muito interessado por física, então na época a oftalmologia era uma especialidade que estava crescendo muito e tinha instrumentos maravilhosos para ver a refração e tal. E ele estava muito interessado, inclusive ele fez aportações tanto no campo campos que não tem nada a ver com o que ele acabou estudando, né? Campos da oftalmologia e também no campo da ortopedia, né? Da ortopedia ele falou sobre funcionamento anatômico, biomecânico das articulações, não lembro qual articulação foi que eu acabei lendo, nada a ver com o que ele acabou se dedicando depois, mas um dia ele foi numa dessas apresentações do Waller aí, e aí ele ficou impressionado, como assim, registro do coração, atividade elétrica e isso, ficou muito interessado, e ele falou, não, eu vou trabalhar agora para incrementar esses conhecimentos dentro da eletrofisiologia, e foi o que ele fez. Ele acabou ganhando uma vaga na Universidade de Leiden como professor titular de fisiologia, porque faleceu lá o titular e não tinha ninguém para repor e tal. Ele acabou, por sendo um aluno sempre de destaque, ganhou essa oportunidade, e ele ficou lá naquele laboratório durante muito tempo, fazendo experimentos, e aí ele revoluciona a questão dos diagnósticos médicos, que ele faz o galvanômetro de cordas, um aparelho com uma precisão excelente, né? Não precisava fazer aquelas correções matemáticas que tinha que fazer no eletrômetro de Lippmann lá, que o Waller fazia, então dava muito erro, aí tinha que fazer muitos cálculos matemáticos, aí corrigir e tal. Não, ele acabou fazendo um aparelho que era muito eficiente, que dava exatamente a atividade elétrica do coração. Ele estudou profundamente isso, inclusive ele também participa de um conceito que hoje a gente fala sobre a telemedicina. Ele também participa porque o laboratório dele não ficava exatamente dentro do hospital. Então era ruim ficar levando um monte de paciente para dentro do laboratório e tal. Então os pacientes que estavam lá no hospital ficavam 1,5 km do laboratório dele. E como o galvanômetro de corda dele, que é o que a gente tem hoje, né, o aparato do eletrocardiograma, pesava 250 quilos, 250, 270 quilos, então era muito pesado, então levar até lá também não tinha como. Ele acabou tendo a ideia de um amigo que ele fizesse a conexão com fios de cabo telefônicos que iam lá do hospital até o laboratório dele. Então, impressionante assim, o que esse cara conseguiu fazer. E aí ele acabou vendo que existia um padrão ali, ele começou estudou mais de 5.000 pacientes, ele vendo ali, queria ver os padrões que aconteciam, porque obviamente estava registrando, e ele cunhou o nome dessas ondas aí, P, QRS, né, QRST, dessas ondas aí, justamente para existem algumas teorias que falam, porque ele seguiu o que o Descartes falava, quando tinha uma curva, tu coloca o nome P, mas também tem uma outra teoria que eu acho que é mais interessante, que ele colocou essas letras do alfabeto justamente porque ele não sabia se antes da primeira onda, se tinha alguma outra anterior, que ele não estava conseguindo captar, então ele poderia colocar uma letra que antecede o P, ou que depois antecederia o T. Então ele acabou deixando um espaço dentro do alfabeto para, se tivesse que acrescentar ou retirar alguma onda. E aí ele começou a estudar os padrões e também as patologias, as alterações. Estudou por muito tempo. Depois que ele já tinha feito diversas aportações, ele acabou também estudando os ruídos, né? Os ruídos, as bolhas, né? As bolhas B1, B2, B3, B4, quando tem alguma patologia ou se é fisiológica. Ele estudou muito sobre isso. Então, os métodos diagnósticos, que já de certa maneira já vinham evoluindo muito desde o Lianek, que havia realizado
Os primeiros estetoscópios, que já ajudaram muito a gente a entender o coração, fazer diagnóstico, se tinha alguma patologia ou não, mas dependia muito da clínica, né, do paciente, se tinha cansaço, fadiga, isso, aquilo, poderia denotar alguma alteração cardíaca, mas aí o Beethoven acaba dando um salto, né, nessa questão de diagnóstico de uma forma não invasiva, né? Então, nessa mesma época, vem os raios-x, o raio-x para dar um exame de imagem e o eletrocardiograma para dar esse registro da atividade elétrica do coração, facilitando muito o diagnóstico precoce de alguma alteração, de um bloqueio de rama, de alguma estenose, de uma insuficiência, enfim, de uma fibrilação. A fibrilação foi uma em particular que ele não colocou nos seus diagnósticos, que ele achava que quando tinha aquela fibrilação, ele pensava que era o aparato dele que não estava funcionando, que estava tendo alguma interferência elétrica. Então ele acabou não dando esse aporte. Foi outro pesquisador que foi amigo dele, Thomas Lewis, e o Thomas Lewis acabou popularizando, porque levou para Cambridge, levou lá para Londres, levou para Inglaterra e popularizou o método do Beethoven, porque muitas pessoas elas achavam que o Beethoven estava viajando, que aquilo ali não ia ser um método de diagnóstico, para que iam usar? Aquilo ali, 250 quilos no laboratório, não, é legal, interessante, mas não vai ter aplicação clínica, né? Isso aí não tem como. E hoje a gente sabe quanto tem cada hospital, cada posto de saúde tem um eletrocardiograma, né? Então jamais o Beethoven talvez sim, né? Mas eu acho que ele não ia pensar que ia ser tão popular um instrumento como esse que ele desenvolveu. E aí ele acaba também criando o triângulo lá, o triângulo de Beethoven, que acaba ficando muito famoso para estudar as derivações. E o Thomas Lewis, ele sim acaba falando que realmente tem a fibrilação atrial, quando tem aquele registro. Dizem que ele acabou descobrindo isso quando ele pôde estudar o coração de um cavalo que ia se sacrificar, dessa vez não foi rã. E aí no momento que ele estava sendo sacrificado, que ele começou a ter uma hemorragia e tal, e aí começou a fibrilar, ele falou, não, realmente, quando está tendo essa fibrilação, não é um erro da máquina, e sim, realmente, o coração tá fibrilando. Eles foram amigos, o Thomas Lewis e o Beethoven, por muito tempo, inclusive estudaram. O Thomas foi até a Holanda, ficou muito tempo lá, conversou com o Beethoven, depois ele voltou para a Inglaterra, publicaram muitos artigos, livros e tal, a respeito do assunto. Depois teve outro médico, o Frank Wilson, que também cara excepcional dentro da medicina. Ele, lá nos Estados Unidos, também foi um grande precursor dos estudos, ele acabou desenvolvendo as derivações unipolares, o AVR, AVF, AVL, então tudo isso foi o Frank Wilson que acabou desenvolvendo lá nos Estados Unidos. Então, grandes pesquisadores que contribuíram para o que a gente tem hoje, é um método diagnóstico não invasivo, extremamente eficaz para a gente diagnosticar ou de forma precoce ou já de forma tardia alguma patologia, para depois ter alguma intervenção. Eu poderia continuar essa história aqui, mas vai ficar muito longo, já ficou enorme o vídeo, né? Vai dar mais de 50 minutos. Poderia continuar falando sobre os médicos e pesquisadores que conseguiram ver lá o nó sinusal, as fibras de Purkinje, fibras de His, o nó é, atrioventricular e tal. É toda uma história. A eletrofisiologia é uma história à parte, né? Que teria que pegar cada pesquisador e falar como é que ele descobriu, como é que foi e tal. Mas aí vai ficar muito longo. Talvez, se vocês quiserem que eu possa fazer essa pesquisa, trazer esse vídeo. Mas, por enquanto, eu vou deixar assim. Acho que deu pra gente entender que houve todo um esforço de diversas pessoas que culminaram nisso. E para finalizar também, fazer um breve comentário falando a respeito da morte do Beethoven, né? Ele infelizmente ganhou o Prêmio Nobel em 1924 e morreu em 27, então ele teve pouco tempo para desfrutar essa premiação que ele teve, né, pelo esforço.
E eu achei muito interessante o discurso final dele, né? Quando ele estava lá no Nobel, ele acabou falando algo muito interessante que corrobora com tudo que a gente disse nesse vídeo aqui, sobre essa história que a gente acabou falando. Eu vou abrir o documento aqui, um minutinho só. E ele fala algo muito bonito. Ele fala assim: um novo capítulo se abre no aprendizado das doenças do coração, não por obra de um homem só, mas pelo trabalho conjugado de muitos homens de talento que, espalhados pelo mundo e sem respeitar fronteiras políticas, convergiam seus esforços para um propósito comum: aumentar o conhecimento da doença para o alívio da humanidade sofredora. Então, muito bonito esse discurso, tem total a ver com o que a gente foi tratando agora, né? Falando sobre essa confluência que culminou no conhecimento da eletrofisiologia. Então a gente viu que na realidade também as fronteiras do tempo foram ultrapassadas. Na realidade teve um elo aí, né, dentre esses antigos nomes que descobriram coisas muito importantes, desde o Galeno, desde o Herófilo, desde o Hipócrates também, não está exatamente nessa linha que a gente acabou comentando, mas também observação clínica, enfim, importante. Vesalius, Harvey, enfim, todos esses pesquisadores, o Alessandro Volta, o Galvani, todos eles de alguma forma contribuíram para o conhecimento do Beethoven, para que ele pudesse, de certa maneira, associar todos esses conhecimentos, acoplar isso, e com isso a gente tem hoje um instrumento maravilhoso, né, um exame diagnóstico extremamente acurado, que diagnostica enfermidades tanto precocemente ou como enfermidades que já estão de maneira tardia. Enfim, diagnóstico maravilhoso utilizado nos dias de hoje, que obviamente foi aperfeiçoado, já está muito mais moderno. Hoje a gente tem aí exames para ver o esforço, né, o esforço cardíaco nas provas ergométricas, temos monitoramento de 24 horas, 48 horas, monitoramento durante o sono da atividade elétrica cardíaca. Temos também a inteligência artificial diagnosticando alguma alteração sem a necessidade de ter um observador humano ali. Também as especialidades que surgiram, né, a própria cardiologia, que surgiu depois da invenção da eletrocardiografia, porque ela foi uma novidade que demandou muito esforço para poder ter um entendimento do que estava acontecendo. Então, alguns médicos começaram a se especializar somente nisso, né, tomar o tempo para isso. E, bom, resultou na cardiologia, uma especialidade maravilhosa que a gente tem. E, bom, enfim, o vídeo vai ficar por aqui, ficou um pouco longo. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos em breve. Um abraço a todos.